Nós não construímos uma casa, um edifício, sem primeiro cuidar daquilo que vai ficar como base, como estrutura de suporte e de sustentação. E hoje falarei para você dessas estruturas, princípios espirituais de Deus. Deus, ele tem regras, leis, princípios que ele mesmo cumpre. O que ele mesmo estabeleceu, ele não abre mão de cumprir. E é muito fácil nós entendermos isso quando trazemos para o mundo natural, né? Eu sou juíza e eu aplico leis. E que juíza seria eu se as leis servissem para os outros e não servissem para mim? Se eu fosse transgressora das leis que eu rigidamente quero que as pessoas cumpram, então eu seria corrupta. A palavra seria essa, não é? Então as leis, as regras, os princípios estabelecidos por Deus, eles servem para nós e são respeitados pelo próprio Deus. E é disso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero trabalhar com 2 princípios. O primeiro princípio, eu diria para você que Deus concorda com Deus. Que Deus trabalha em unanimidade na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estabeleceu na terra um princípio de concordância. Se 2 concordarem na terra, há concordância no céu. Se 2 ligarem na terra, liga no céu. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. E é por causa disso que quando nós chegamos aqui na IFOL, precisamos abrir aquilo que está obscuro em nós, aquilo que está em secreto em nós, aquilo que está na jurisdição das trevas. Precisamos trazer a luz para poder orar com outra pessoa e desligar do mundo espiritual das trevas. Quando a palavra de Deus diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. Você acha que Deus está falando dele? Você acha que é possível encobrir alguma coisa de Deus? Você não vê que tudo está patente aos olhos de Deus? Que ele tem conhecimento antes que você conte a história? Davi achava que estava tudo muito secreto, mas Deus e o diabo sabiam. Não que o diabo seja onisciente, nem onipresente, mas há um Orkut no inferno que funciona, Facebook, Twitter e tudo que tem direito, e os demônios passam uns para os outros. Mas Deus sabia. Lembra de Davi orando e dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, o meu levantar, o meu deitar. Se eu estiver no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá também, porque luz e trevas para Deus é a mesma coisa. Se eu tomar as asas da alvorada, o Senhor vai estar. E ele diz: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia os meus dias. Então Deus, o Senhor sabe tudo. Por isso ele termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, por que aquele que encobre jamais prospera? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia? Confessa para outra pessoa, para alguém que junto com ele vai orar em concordância e desligar do mundo espiritual das trevas. É preciso haver concordância. O princípio da concordância que Deus estabeleceu para os homens, há nele também. O capítulo 2 de Coríntios, versículo 20, diz assim, capítulo 2 de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Tantas quantas são as promessas de Deus, todas elas têm no próprio Deus o sim e o amém, para a glória dele, através de nós. É o que está escrito aqui.
tantas quantas são as promessas, ou seja, todas elas, tem no próprio Deus, tem nele o sim e o amém. O que é o sim e o amém? Eu concordo. Amém, igreja? Amém. A igreja significa eu concordo, eu estou de acordo. Todas as promessas de Deus têm a concordância de Deus para que se cumpram. É preciso que ele concorde com a promessa dele para que essas promessas venham e se tornem realidade na nossa vida. Aí, você vai para outro versículo, que está em 1 João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 7 e 8, que diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Eles são um, mas eles têm personalidades diferentes. Um é Pai, um é Filho e um é Espírito. E eles são um. É uma trindade de um só Deus. Temos aprendido isso desde a mais tenra infância. Deus é triuno, é composto de uma trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa trindade se manifestou literalmente no Jordão. Jesus estava sendo batizado por João Batista. Era visível, era Emanuel, encarnado, pisando na terra como homem. A voz do Pai foi ouvida como um trovão: esse é o meu Filho amado, em quem me compraz. O Pai no céu, testificando que esse que estava na terra era o Filho. São independentes, são diferentes. Independentes não, são pessoas distintas. E o Espírito de Deus desce em forma corpórea, visível como uma pomba. E ali a trindade é manifesta na terra: Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui diz, são 3 pessoas. 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. A Palavra é o Filho. Lembra? É o Verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. A Palavra e o Filho são a mesma pessoa. É o Verbo. E aí diz assim, e há 3, e são 3, são eles, que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Então, aqui está escrito assim: Pai, Filho e Espírito Santo no céu dão testemunho. Eles fazem a mesma manifestação da glória, da graça, do poder, da autoridade. Eles testemunham das coisas celestiais. A trindade nos céus, ela tem uma ligação para testemunhar a divindade. E na terra, elas são unânimes num só propósito. O que é unanimidade, igreja? Concordância plena. Não há discordância. É uma só língua, uma só palavra. Então, quando você lê o texto anterior, que Deus é o sim e o amém para todas as suas promessas, Ele mesmo concorda com as promessas dele, está falando que Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre de acordo para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Há uma concordância, Pai, Filho e Espírito Santo juntos, trabalhando para que os céus venham para a terra, para que as promessas de Deus se tornem realidade. Eu quero lembrar para você que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 1, que antes da fundação do mundo, Deus nos abençoou. Antes de fazer o mundo, e pela presciência de Deus, porque na onisciência dele, existe uma presciência, ele tem conhecimento prévio das coisas.
Antes de você saber que estaria sentado aqui nessa sala, ele já sabia. Imagine assim, imagine que isso aqui é uma quadra de uma cidade, 4 ruas de uma cidade. Imagine que isso aqui, no meio dessa quadra, tem um palanque. É 7 de setembro e tem um desfile escolar ou um desfile militar. Vamos pegar um desfile militar, faz de conta que é Brasília, e aqui é uma quadra e aqui tem um desfile. E alguém está no palanque assistindo esse desfile. E essa pessoa, ela tem um campo visual, uma memória capaz de guardar parte daqueles que estão desfilando. Vamos dizer que está desfilando a Marinha agora. Primeiro pelotão da Marinha está desfilando. Ela vê o global. Alguns detalhes talvez ela possa perceber, um cabelo mais loiro, um pé maior, um homem mais alto, mas ela não tem capacidade de percepção de todos os detalhes, de todos os homens que estão desfilando ali naquela hora. Depois que esses homens passam e que eles dispersam neste lado aqui da quadra, esta pessoa não sabe o que aconteceu mais. Ela não sabe se tem já alguém preparando para o descansar, se ainda eles estão em formação, se eles puderam se assentar, tomar uma água, se já se dispersaram e foram cada um para o seu carro. Esta pessoa está vendo só este momento e ela não sabe o que acontece depois. E muito menos o que vai acontecer. Ela não sabe se o próximo pelotão a desfilar é a aeronáutica ou o exército. Ela só sabe que a marinha está desfilando e que alguns pelotões já viraram a esquina. Ela não sabe o que está aqui, preparado para o futuro. E Deus é como se ele estivesse vendo o acontecimento aqui do alto, ó, num balão dirigível. Ele está vendo quem está desfilando, ele está vendo quem já desfilou e ele está vendo quem vai desfilar, igualzinho, ao mesmo tempo e na mesma hora. Ele é o eu sou, tudo para Deus acontece no determinado momento. Porque ele sabe, pela sua onisciência e pela sua presciência, tudo. Por isso que quando ele criou o homem, e que o homem caiu em transgressões, ele já tinha provido o cordeiro. A Bíblia fala que o cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Por que ele preparou o cordeiro? Porque ele já sabia que o homem ia cair. Nada é desconhecido de Deus. E aí, pela onisciência e pela presciência dele, ele já nos abençoou antes da fundação do mundo, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vida abundante, famílias livres, pessoas com gerações benditas. Tudo isso foi preparado por Deus antes da fundação do mundo. Intimidade com Ele, conhecimento profundo e revelação da palavra. Tudo isso Ele proveu para nós antes da fundação do mundo. Agora, cada bênção desta, para se tornar realidade na terra, para ser concreta na terra, para ser entregue, é preciso haver unanimidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele diz sim e as coisas acontecem. Ele diz amém e as coisas acontecem. Então é assim. Vamos imaginar a criação do mundo. A Bíblia diz que pela vontade do Pai, tudo o que foi feito se fez. Pela vontade do Pai, o que não existia foi chamado à existência. Das coisas invisíveis tornaram-se visíveis. Por que Deus quis criar um mundo visível? Por que Deus quis criar um mundo natural? Deus precisava desse mundo natural? Deus é espírito, a Bíblia diz, Ele é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Deus é espírito, o Filho era espírito, e o Pai, e o Espírito é espírito, e essa trindade santa era espiritual. E Ele resolve criar o mundo natural, para ter aqui um filho, uma família na terra. Ele tinha uma família no céu e ele queria ter uma família na terra. Muitas pessoas pensam que Adão foi chamado à existência para ser jardineiro do Éden. Que Deus queria fazer um jardim para si e ter um jardineiro. Mas quando você vai
no Evangelho de Lucas, capítulo 3, que fala da genealogia de Jesus, que conta toda essa cadeia geracional, que começa em Lucas 3, 23, dizendo: a senhora tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi. E vem essa cadeia geracional em sentido contrário, de Jesus para Adão. Chega no versículo 38, está escrito assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Então, o projeto do Senhor para o homem é ter filho, um filho na terra. Adão, filho de Deus. Quando você vai para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, e lá em Apocalipse 21, onde já está tudo feito, tudo pronto, acabou a velha terra, tem nova terra, novo céu, você vai ver escrito assim, versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Filho. O projeto de Deus para o homem é ter filhos na terra. Filhos. Então, quando Deus criou a terra, quando Deus criou o planeta, quando Deus estabeleceu o sistema planetário, o sistema solar, a galáxia, a Via Láctea, um sol aquecendo a terra, o plano de Deus era criar um ninho, um ambiente, um local perfeito para ter uma família na terra, que ao mesmo tempo fosse natural e espiritual. O homem não é um corpo, essa corrupção do corpo é uma casca que veio com o pecado no Éden. O homem é um espírito que tem uma alma e que está empacotado dentro de um corpo e vai descascar. Olha para mim, você me vê assim baixinha, fofinha, cabelo crespo, boca grande. Isso aqui é minha casca. Isso aqui não sou eu, não. Eu sou um espírito que está aqui dentro. Essa casca vai descascar. E a Bíblia diz, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Quando Deus fala para o profeta Jeremias, antes que eu te formasse, está falando do corpo, e te colocasse no ventre da tua mãe, está falando do corpo. Eu te conheci, está falando do espírito. Teu espírito, Jeremias, estava em mim, e eu te conheci. Então, quando Deus preparou o mundo natural, preparou a terra, foi para criar um ambiente, para colocar ali o seu filho. Imagine a criação, imagine uma cena assim, como um artista que vai entrar num palco para pintar uma tela publicamente. Imagine as luzes todas apagadas, o público todo sentado. Aí vem aquela voz, haja luz! Pá! Os canhões pipocam e acende a luz. Aí ele começa a pintar florestas, mares, flores, pássaros, e fazer todas as coisas que você gosta, que você gosta, que você gosta, que você gosta, que você gosta. Eu não sei do que você gosta, mas eu gosto de melancia, eu gosto de piqui, eu gosto de cupuaçu, eu gosto de mexerica doce, eu gosto de manga. Você acha que Deus fez manga para ele? Você imagina Deus chupando manga? Você imagina Deus comendo piqui? Ele fez para os filhos. Ele fez para os filhos dele. Imagine Deus criando um sistema de aquecimento da Terra perfeito. O planeta Terra tem uma distância do Sol perfeita. Se for mais próximo, todo mundo morre queimado. Se for mais longe, todo mundo morre congelado. Imagine o sistema que Deus usou para fazer o ar atmosférico para o homem respirar. A luz do sol, junto com o verde das plantas, o clorofila ou a clorofila, promove um fenômeno, e neste fenômeno libera o oxigênio e puxa o gás carbônico. E aí o homem tem ar para respirar. Você acha que Deus fez esse sistema para o pulmão dele? Você imagina Deus... Para nós.
tudo para nós. Você imagine Deus idealizando as jazidas de petróleo no subsolo. Você acha que Deus precisa encher o tanque do carro dele? Tudo para nós, absolutamente tudo. Tudo que foi criado, tudo, absolutamente tudo, no mundo natural. O coração de Deus sonhou para o homem. O mundo natural feito para o homem. Nós vamos entender isso no segundo princípio. Agora, a vontade do Pai foi criar isto. A vontade de Deus foi chamar à existência essas coisas. A vontade de Deus foi criar o homem, ter um filho na terra. Alguém que fosse espiritual para linkar-se com ele. E fosse natural para pisar na terra. Alguém que, ao mesmo tempo, podia comer a melancia, o piqui, o mamão, o melão, e podia conversar com ele na viração do dia. Alguém que fosse um espírito, que veio dele e que pudesse pisar na terra e usufruir das coisas naturais que ele fez. Agora, como foi que ele fez? Como foi que Deus chamou à existência essas coisas? A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele liberou a palavra. Quando ele dizia, haja, o Espírito de Deus promovia, pela palavra e pela vontade do Pai, a existência daquilo que Deus, Pai, queria fazer. Então, a vontade era do Pai. Mas ele não trouxe essa vontade soberana para a terra com uma explosão, bum, e tudo se torna realidade. Ele agiu através do Espírito e da palavra. Pela vontade do Pai, a ação do Espírito e a palavra, e eles três em unanimidade, chamaram à existência aquilo que não existia. Quando ele fez o homem, o desejo do coração dele era fazer um ser à sua imagem e à sua semelhança. Em Gênesis 1, 26 está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis que rastejam sobre a terra, sobre toda a terra. Façamos o homem, olha a palavra plural, Pai, Filho e Espírito Santo juntos, fazendo o homem. Não é o Pai sozinho, ele não age sozinho. Quando o Pai, Filho e Espírito Santo juntos se unem, eles fazem o homem, a imagem e semelhança de Deus. Quando você vê a história da Torre de Babel, e o princípio da concordância, escute bem, igreja, serve até para o mal. Se dois concordarem para fazer o mal vem. Se dois concordarem para fazer o bem vem. Deus fala o que na Torre de Babel? Esse povo tem uma só voz, uma só língua, um só propósito, um só projeto. E nós precisamos acabar com esse intento. Desçamos e confundamos a linguagem. Pai, Filho e Espírito Santo juntos descem e confundem as línguas. Pai, Filho e Espírito Santo. Como foi para o Filho vir para a terra? O homem já pecou, já está caído, destituído está da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, Deus tem que matar o homem, porque Deus não descumpre leis. Ele diz que o salário do pecado é a morte, agora ele tem que matar o homem. E ele não fez o homem para matar o homem. Ele ama o homem. Ele fez o homem para andar com ele. Como é que ele resolve isso? O filho vai ter que nascer homem. Aí ele mata um homem. E nesse homem ele pune toda a humanidade.
O Filho é Espírito, está no céu, é Espírito. Está sentado à sua destra, junto com ele atua nas regiões celestiais. Mas agora, filho, você tem que ir para a terra e tornar-se homem. Filipenses capítulo 2 diz que ele se humilhou, que ele subsistia em forma de Deus, mas ele tornou-se figura humana. E veio para morrer na cruz, no nosso lugar. E por causa disso, Deus o exaltou sobre bandeira, ele deu um nome que é sobre todo nome, nós vamos falar disso depois. Mas ele tornou-se homem, ele tornou-se figura humana. O Filho queria isso? Não! Ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A minha verdadeira comida e a minha verdadeira bebida é fazer a vontade do meu Pai, não é a minha vontade. Não era a vontade dele vir homem, não era a vontade dele ir para a cruz. Alguns momentos antes da cruz, ele ora e fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. Como foi para essa vontade do Pai se tornar realidade? A vontade, então, do Pai é enviar o Filho em carne para a terra. A vontade do Pai é que o Filho amado dele, que subsistia antes da fundação do mundo, e que era Espírito, e que tinha honra, glória, poder e majestade, querubim e serafim ao redor, viesse para a terra e fosse homem. Mortal, para morrer. Mortal para morrer na cruz. Como que essa vontade se cumpriu? Um anjo chegou para uma mulher chamada Maria e disse, vai descer o Espírito Santo sobre você. E o poder do Altíssimo vai te envolver. A vontade do Pai precisa da ação do Espírito. E a mulher disse, cumpra-se conforme a palavra. A vontade do Pai, a ação do Espírito e a palavra trazem os céus para a terra. O Filho de Deus vem para o ventre daquela mulher. Deus não opera de outro jeito na terra. A vontade do Pai, a ação do Espírito e a aplicação da palavra juntos representam o sim e o amém para aquilo que Deus quer fazer na terra. Como foi a minha e a sua salvação? A Bíblia diz que a vontade do Pai é que ninguém pereça. A vontade do Pai é salvar o mundo. A Bíblia diz que ele enviou o Filho ao mundo para salvar o mundo. O Filho não veio para julgar o mundo. O Filho veio para salvar, porque o mundo já está perdido. Quando Zacarias profetiza sobre João Batista, o seu bebê que acabou de nascer, ele diz assim para o seu bebê, João Batista, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas. Jesus vai anunciar o sol nascente das alturas que virá para alumiar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. Ele veio para trazer luz onde já existia trevas. O mundo todo caído, o mundo todo perdido. Não há salvação fora dele. Não tem meio salvo, ou está perdido ou está salvo. Como não tem meio grávida, não tem meio salvo, ou é luz ou é trevas. Ou é céu ou é inferno. Em Cristo Jesus a salvação. Ele veio para os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Volta para a posição, volta para casa, volta a ser filho, volta para a herança original do Éden. Agora, a vontade de Deus é que isso aconteça com todo mundo, que todo mundo volte para casa. Agora, todo mundo está salvo? Quem está salvo? Quem recebeu a palavra e o Espírito. O Espírito é o penhor da salvação. A Bíblia diz que o Espírito vem para o nosso coração, isso está em Romanos 8 e também Gálatas 4, para testificar que somos filhos. Ele vem dizer, Abba, Pai.
Ele vem dizer paizinho, painho, papai. Para a salvação acontecer, é preciso receber a palavra e o Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é o selo da promessa. E, de novo, para que se cumpra a promessa de Deus de salvação do homem, é preciso haver o sim e o amém do Espírito e da palavra. E Deus não trabalha na terra de outra maneira. Você não vai encontrar na Bíblia Deus trabalhando fora da palavra e fora do Espírito. Fora da palavra e separado do Espírito. A ação de Deus na terra é em concordância. A Trindade é unânime na terra. Por que esse princípio é importante para nós? Em libertação. Porque o Senhor não vai agir no homem se não houver observância da palavra e se não houver espaço para o Espírito Santo de Deus. Houveram discussões intermináveis no passado sobre o Espírito Santo de Deus. Igrejas foram divididas, foram separadas. Eu tenho Espírito, eu não tenho Espírito, eu quero Espírito, eu não quero Espírito, não tem que orar em línguas, não orar em línguas. Queridos, quanta criancice da igreja. Quanta criancice. Olha, esse copo aqui está vazio. Aqui a água. Eu vou colocar água aqui. Tem água aqui? Tem. Ok. Tem água? Diga, tem mais água. Tem água? Oh, que bom. Tem água? Tem mais? Tem água? Diga, está cheio. É isso que Deus diz, enchei-vos do Espírito. Deus não quer dar o Espírito por medida para nós. Quanto mais buscarmos do Espírito Santo de Deus, quanto mais recebemos do Espírito Santo de Deus, quanto mais tivermos necessidade e dependência da ação do Espírito de Deus, mais o Pai vai poder agir na nossa vida. Porque Ele não age independente do Espírito. E a palavra? Se Deus olhar para mim e encontrar em mim o cumprimento de 15% da palavra dEle, Ele só pode realizar 15% das promessas dEle na minha vida. Porque Ele não trabalha fora da palavra. Se Deus olhar para mim e encontrar 40% de obediência à palavra, Ele vai realizar 40% do cumprimento da vontade dEle. Queridos, não adianta jejum, oração, joelho crequento, sem obediência à palavra. A Bíblia fala na carta aos Hebreus o seguinte, olha. Eu disse a você que o Filho não quis vir para o mundo, e não quis ir para a cruz, e não quis mesmo. A gente vê aquela oração de lágrimas do Getsêmani, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Aquela oração é pouca, porque nem tudo que aconteceu foi escrito. Quando lemos a carta aos Hebreus, nós entendemos que a súplica e o choro dele foi muito maior do que aquele choro que está narrado ali no Evangelho. Está escrito assim em Hebreus 5. Eu creio que a carta dos Hebreus é do apóstolo Paulo, como milhares de pessoas creem, e eu creio que ele escreveu sem assinar, porque o profeta não tem honra na sua casa, e os hebreus não iam dar valor para Paulo, ele preferiu escrever uma carta anônima. Eu creio nisso. Está escrito assim, Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Vamos entender isto aqui. Jesus, nos dias da carne, como homem, andando na terra,
Ele orou com forte clamor, forte clamor. A Bíblia não tem letra inútil, palavra inútil. Deus não escreve como o homem escreve. A gente, quando vai escrever um livro, a gente enfatiza palavras para chamar a atenção das pessoas. Quando Deus escreve forte clamor, é porque foi forte clamor mesmo. Foi tremendo clamor. Com forte clamor e lágrimas, em choro, em choro. Orações e súplicas, não é uma oração, não foi aquela oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Orações e súplicas, Jesus orou intensamente, pedindo para não ir para a cruz. Ele chorou, ele gritou, ele gemeu intensamente para não ir para a cruz. E ele foi ouvido, a Bíblia diz que ele foi ouvido. Claro que o Pai ouviu, mas a resposta foi não, você vai para a cruz. É claro que Deus ouviu essa oração, essa súplica, esse clamor. Com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Foi ouvido nas suas orações, foi ouvido na sua súplica, no seu desespero. O Pai ouviu o Filho e disse, não, você vai morrer na cruz no lugar do homem, porque eu quero salvar o homem. E embora sendo filho, aprendeu a obediência, diga obediência, pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, quer dizer, ele tornou-se melhor. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tornou-se Senhor dos senhores, Rei dos reis. Diante dele hoje todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor. Ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, está escrito aqui. Presta atenção, igreja. Ele não queria morrer no seu lugar e no meu lugar. E ele obedeceu o Pai. E porque ele obedeceu o Pai, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência é que leva o homem de volta para Deus. A desobediência tirou o homem do Éden. Éden significa presença de Deus. E a obediência traz o homem de volta para a presença de Deus em Cristo Jesus. Ele não tornou-se o autor da salvação eterna para todo mundo que levanta a mão, não é isso que está escrito. Ele não tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que têm o nome escrito no rol de membros da igreja. Ele não tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que se batizam, que dão o dízimo, que pregam a palavra, que são levitas, que trabalham no reino. Muitos que trabalham no reino vão ouvir, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, vocês não me obedecem. Vocês não fazem o que eu mando. Vocês me chamam de Senhor, 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 mas vocês fazem o que vocês querem. Aquilo que Deus encontra em mim, de obediência à palavra, é que vai ser a matéria-prima que Deus vai usar para abençoar a minha vida. Então vamos pegar exemplos práticos disso. Vamos pegar nos relacionamentos domésticos. Nós estamos aqui tratando de pessoas que feriram pessoas ou que foram feridas por pessoas. Não somos feridos por estranhos. Se passar alguém que eu não conheço do outro lado da rua e me falar uma palavra de humilhação, eu vou dizer, esse cara é louco, ele não me conhece. Mas se for o meu marido, vai doer. Vai fazer toda a diferença. Então, nos relacionamentos nossos, Deus deixou um manual de instrução para relacionarmos-nos conforme a palavra. Vamos pegar o exemplo de marido e mulher primeiro. Deus disse assim, a carta aos Efésios,
Muitos pensam que ela está se referindo ao casamento como um modelo, né? Aplicando Jesus e a igreja no casamento. Diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela, tendo-a purificado pela palavra para a lavagem, para limpá-la. Mulheres, submetei aos vossos maridos como a igreja ao Senhor. Quando termina esse texto, o apóstolo diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu não estou falando de casamento. Eu não estou dizendo que o casamento deve copiar o que a igreja faz. Eu estou dizendo que o casamento aponta, mostra a igreja. Que quando você na terra, mulher, submete-se ao seu marido, você está no mundo espiritual, estabelecendo profeticamente uma igreja submissa ao Senhor. Marido, quando você está honrando a sua mulher, quando você está lavando-a por meio... Pega para mim, ninfa, por favor, que eu estou sentindo calor. Por meio da lavagem de água pela palavra, quando você está purificando a sua mulher pela palavra, você está profetizando, estabelecendo no mundo espiritual que o marido, que Jesus vai trazer uma palavra para a igreja e vai limpar a igreja e eles juntos vão ser perfeitos. Quando você não deixa a sua esposa, não a troca por outra, você está dizendo no mundo espiritual que Jesus não troca de igreja. Quando você, mulher, não tem outro homem, não adultera, você está dizendo no mundo espiritual que a igreja tem um só Senhor, um só Deus. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ora, vamos pegar esses papéis colocados por Deus. Deus diz assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo e a igreja, deu a sua vida, entregou-se por ela, amou-a, deu o próprio corpo por ela e lavou-a pela palavra, purificando-a pela palavra. Sabe o que isso significa? Que os homens, os maridos, têm um papel espiritual, sacerdotal no lar. Você já escutou isso tantas vezes, mas eu quero te dar cores novas para isto. Você é a cobertura da sua casa. Você é o teto da sua casa. Você é o valente da sua casa. Você é aquele que traz a vida de Deus para o seu casamento. Ou o inferno para o seu casamento. Quando Deus colocou Adão no Éden, Deus disse para Adão: guarda o jardim. Guarda do quê? Você precisa guardar alguma coisa que não corre perigo? Não. Guarda, porque o inimigo está na terra, ele já foi expulso do céu. Ele está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Guarda o Éden, Adão. Guarda. Aí eu pergunto para você, homem, onde estava Adão quando Satanás entrou no Éden e ele não viu? Onde estava Adão quando a mulher dele estava conversando com o diabo e ele não viu? Ele estava negligenciando o papel sacerdotal dele, de guardião, de cobertura, de protetor. Na prática, o que isso significa, pastora? Significa que o homem tem que orar pela sua casa, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, espiritualmente ficar atento, ligado para as ações do mal na sua casa, ter a responsabilidade de fechar as portas pelas quais o inimigo entra. Eu preguei lá no Silce, na terça-feira, e eu contei uma história de gerações desgraçadas por maldições, porque um cabeça abriu as portas do mundo espiritual para a entrada de demônios. Na prática, gerações foram afligidas. Quando Deus fala isto, maridos, assumir esse papel como Cristo diante da igreja. É como a cobertura espiritual sobre o seu lar.
Marido que fala para a mulher assim, vai para a reunião de oração, querida. E ele nunca vai. Ou ele nunca ora. Ele não precisa ir para a reunião de oração se ele orar em casa. Mas eles têm uma dificuldade. E ele não ora. Ele diz, querida, ore por mim. Ele está transferindo esse papel sacerdotal para a esposa dele. Ela sabe a Bíblia, ela vai nos cursos, ela vai nos eventos. Esta IFOL é a primeira IFOL que tem mais homem do que mulheres. É a primeira. Glória a Deus por isso. É a primeira escola que tem mais homem do que mulheres. Glória a Deus. Isso significa que Deus está fazendo algo tremendo no meio das famílias da igreja. Ou então vamos inverter. A mulher não é submissa ao marido. A mulher não se rende à palavra de Deus. Ah, porque eu estudei, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Gente, eu sou juíza. Eu sou autoridade. Eu já estive dentro da casa do Walter, ele é testemunha. Eu já estive dentro da casa da pastora lá em Recife, onde essa moça estava hospedada. A minha submissão ao meu marido é total. Eu não saio de casa sem a bênção dele. Se ele não orar e me abençoar para fazer alguma coisa, eu não faço. Não saio. Eu tenho convicção de que isto é necessário para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Ah, mas o meu marido não viu, não enxergou, e eu preciso fazer por ele. Você vai entender quando eu falar sobre coração enganoso aqui, que o homem não vê como a mulher vê, que Deus fez a mulher diferente do homem, mas mesmo assim, Ele colocou essa mulher para ser ajudadora idônea desse homem. E ajudá-lo naquilo que ele não vê, que ele não enxerga, que ele não percebe. E que ele não pode fazer. E quando a mulher não compreende isso, e ela ultrapassa os limites de autoridade, sabe o que acontece? Ela não respeita o marido, e ela leva os filhos a não respeitarem o marido. E os filhos a desrespeitá-la também. Uma cadeia de autoridade é quebrada, e o marido é o cabeça, porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da família, é o cabeça da esposa. Ela quebra essa cadeia de autoridade, sabe o que acontece? Arrebenta daí para baixo, ninguém respeita ninguém nessa casa. Aí sabe o que acontece, queridos? Pode ir para a reunião de oração, pode dobrar o joelho, pode ficar crequenta, pode orar em línguas, pode sapatear, pode quicar, pode fazer tudo. Não tem resposta das promessas de Deus. Porque Deus só diz sim, amém, para as suas promessas quando a palavra e o Espírito estão em unanimidade com Ele. Entende o que eu quero dizer para você? Vamos pegar os filhos. Você vai ministrar uma pessoa e há uma rebelião. Você vai ministrar uma pessoa rebelde. Meu pai me bateu, meu pai me espancou, meu pai me estuprou, meu pai me maltratou. A palavra de Deus diz o quê? Perdoa. Não tem alternativa. Jesus estava na cruz, sendo arrebentado, e a palavra dele foi, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Para o crente só tem duas alternativas, perdoar e interceder. Perdoa, Pai, porque ele não sabe o que faz. Perdoa porque meu pai é um endemoniado, precisa de libertação. Perdoa porque a minha mãe também precisa de libertação. Perdoa porque não sabe o que faz. E aí você vai falar com a pessoa, vai ministrar esse perdão, e demora para a pessoa se convencer que ela tem que perdoar. Meu Deus, você vai falar a parábola do credor incompassivo. Olha, você tinha uma grande dívida, Deus te perdoou. Agora você tem que perdoar alguém que tem uma pequena dívida. Perdoa, 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 porque senão você vai ser entregue para os verdugos, para os demônios. Os verdugos são os demônios, além das aflições da alma. Perdoa, perdoa, perdoa. Aí lá pelas tantas a pessoa diz, ok, eu perdoo. Então agora pega o telefone e liga, reconcilia. Reconcilia. Eu escutei 2 As aí, 3 ou 4. E é outra história. É verdade, é outra história. Imagine Deus falar para você, rapaz, eu te perdoo, mas é você lá e eu cá. Não tem conversa de nós dois. Isso não é perdão, isso é farsa de crente. Isso é brincadeira. Mas como eu vou me reconciliar? Como eu vou me reconciliar se a pessoa não quer, não estende a mão? Olha, tem 2 jeitos de você fazer uma ponte.
Eu faço um pedaço, ele faz um pedaço, eu faço um pedaço, ele faz um pedaço e a gente se encontra no meio. Ok, maravilhoso, trabalha-se menos. Mas eu posso fazer uma ponte sozinha, entende? Eu posso ir, chegar lá e quebrar as resistências. Eu quero um teatro, eu vou fazer um teatro. Vem cá, meu irmão, dá os seus negócios aí. Quando eu fui me reconciliar com meu pai, fica duro assim, igual uma estátua, virado para mim. Assim. Quando eu fui reconciliar com meu pai, que eu entendi todo o mundo espiritual, entendi tudo que Deus tinha para a minha vida, liberei o perdão. Eu não tinha nenhum relacionamento com ele. Fazia mais de 12 anos que a gente não se falava. Um dia minha filha perguntou quem que é seu pai, ela não sabia quem era meu pai, para você ter noção. Mãe, quem que é meu avô? Quem que é seu pai? E quando eu entendi que eu é que tinha a luz, não era ele, era eu que tinha a luz. Eu tinha que construir essa ponte. E eu fui até ele. E eu conversei com ele. Falei que eu perdoava, pedi perdão também. E aí eu falei, pai, eu quero te dar um abraço. Fica duro aí. Aí falei, pai, eu quero te dar um abraço. Aí abracei. Ele não mexeu. Ficou com a mão para baixo, assim. Tremia, mas o coração disparado, mas não conseguia abraçar. Aí eu abracei ele de novo, esperei outro abraço, ele não deu, aí eu peguei a mão dele e fiz assim, ó. Aí fiz assim, ó. Eu disse, é assim que eu quero, pai. E ali começou um relacionamento de manifestação de afeto, de toque. Eu beijei o pescoço dele, beijei o rosto dele, ele não tinha nenhuma reação. Mas foi quebrando aquela barreira, e quando meu pai morreu, ele morreu convertido, porque aquele ato meu, estabeleceu a ponte do encontro, entende? Então não adianta, se você quer realmente passar por uma libertação, experimentar a graça de Deus na sua vida, experimentar o cumprimento das promessas, meu Deus, você precisa perdoar as pessoas, você precisa obedecer a palavra. Perdoa porque não sabem o que fazem. Porque senão não adianta, você vai passar por 15 ministrações, entendeu? Mas não vai haver a operação e o agir de Deus, porque Deus só trabalha em unanimidade com a palavra e com o Espírito. A promessa de libertação para você cumprir-se-á com o perdão que você vai liberar. Vamos pegar os jovens. Que tem muitos jovens, eu vi que essa foto tem cara jovem. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá e te vá bem. É o único mandamento com promessas. Deixa eu falar uma coisa para você agora como juíza. Existem leis que são leis comissivas, são ordens de fazer. Você tem que fazer alguma coisa. Existem outras que são omissivas. Você não tem que fazer, você desobriga-se de fazer, e se fizer que está errado. Então, eu vou te dar um exemplo. Não ultrapasse o sinal fechado. A palavra é não. A primeira palavra é não. Se você ultrapassar, você vai estar transgredindo a lei. Né? Coloque o cinto de segurança. É uma ordem de fazer. Quando você vai para os 10 mandamentos, você vai ver que dos 10, 7 mandamentos é para não fazer. Não terás outros deuses diante de ti, não os adorarás, não farás imagens, não lhes darás culto. Não mentirás, não adulterarás, não matarás. Tem 3 ordens de fazer. Aliás, tem 2 só. Na verdade, tem 2. Santificarás o dia do Senhor e honrará o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Obrigação de fazer são 2 só. O resto é obrigação de não fazer. É mole para nós. É mole não fazer. É mole não matar, é mole não roubar. Agora, tem 2 que são ordens para agir, para fazer. E uma delas é honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá e te vá bem. Honre, 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 honre. Honra é mais do que obediência. Honra é dar valor, é dar referências boas, é dar primazia.
E você vê uma geração de jovens rebeldes. Nós temos culpa disso, queridos. Nós plantamos essa semente. A minha geração, nos idos de 60, cantou assim: eu não confio em ninguém com mais de 30 anos. Sabe quem tinha 30 anos? Os pais. A minha geração cantou: é proibido proibir. Sexo, droga, rock and roll, rebelião. E plantou uma semente de rebelião. E os jovens têm feito essa semente prosperar. Você vai ver o que a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. No casamento, você sai da sua casa, sai com a bênção dos seus pais. O filho arruma o primeiro emprego, torce o nariz e fala: adeus, meu pai e minha mãe não mandam mais em mim. Não ouve conselhos. Não pede conselhos dos pais. Desrespeita. Está aí uma mídia inteira, qualquer programa de televisão que você liga, você vai ver filmes, desenhos, novelas, Big Brothers, que mostra a rebelião como algo natural. O pai, na maioria das novelas, representa um banana. A mãe, um zero à esquerda, às vezes até ajudando a filha a fazer o que é errado e cometendo adultério contra o marido. Aí essa geração não entende porque não consegue passar nos melhores vestibulares. Não entende porque os casamentos vão por água abaixo. Não entende porque os negócios dão errado. Sabe por quê? Porque honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus dá e te vá bem. E desonra seu pai e sua mãe que você vai viver mal e vai morrer cedo. E nunca vi tantos pais pegarem na alça dos caixões dos filhos como nesta geração. Nunca vi. Pela rebelião, pela rebeldia, pela desonra. Você pode chegar diante de Deus, fazer TED, fazer jocum, fazer envio, fazer o que você quiser. Se você desonrar seu pai e sua mãe, não vai prosperar na vida, porque Deus disse isso. Deus disse isso. Não tem libertação, entende? Não tem libertação, porque Deus não trabalha fora da palavra. Deus não trabalha. Você se lembra de uma geração que falava: bença pai, bença mãe. Meninos, meninas, vocês prescindem dessa bênção. Vocês têm necessidade dela. Isso não é coisa de gente antiga, não. Isso é coisa da palavra de Deus. Vocês precisam dessa bênção, para que as coisas comecem a caminhar na terra. Pastora, mas o meu pai é uma pessoa que não tem luz, ou já morreu, não sei quem é meu pai, ele já se foi. Mas não desonre ele com palavras, não desonre a memória dele. Não desonre ele falando aquilo que não é certo. Na hora da sua libertação, você vai precisar contar a violência, a agressão, tudo, mas você vai liberar a vida dele. E vai agradecer a Deus que te fez, porque você foi gerado no coração de Deus. E vai pedir que nada disso venha sobre a sua vida, com sequelas espirituais, mas não passe a vida desonrando seus pais. Você se lembra do Cote dizendo nos primeiros dias de aula que antes que venha um avivamento é preciso vir um reabibliamento. Reabibliamento é voltar para a palavra. É voltar para a palavra. Não há libertação fora da palavra de Deus, entende? Não há oração forte, há posicionamento. Não há oração forte. Você vai andar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pedindo para o povo botar a mão na sua cabeça e a vida vai ficar igual. Porque você precisa entrar no prumo da palavra de Deus. Porque Deus só trabalha em concordância com a palavra e com o Espírito. Se eu tiver que tomar uma decisão na vida, vamos supor no casamento, um exemplo que eu vou te dar. Está tudo muito ruim, as coisas não estão bem, vamos fazer uma ficção, o meu marido me desonra, o meu marido me afronta, eu vou desistir do meu marido. Isso é bíblico? Não é? A igreja pode desistir do Senhor? Não. Eu vou interceder por ele, eu vou lutar por ele. E eu vou exercer o amor bíblico. O amor bíblico tudo suporta, tudo sofre, não desiste. E se o homem comum tem 10 mandamentos,
O homem de Deus tem 11. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos. E um novo mandamento vos dou, um novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como foi que Jesus amou você e a mim? Você eu não conheço a sua história, mas a mim ele amou uma porcaria, uma droga, ele não tinha nada para receber em troca do amor que ele me deu. Eu só feria o coração dele, só afrontava ele, só envergonhava o nome dele. E ele não desistiu de mim. E ele diz isso, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, eu desisto das pessoas. Eu desisto dos casamentos, desisto dos filhos, desisto dos pais. E acho que Deus vai me abençoar, vai me dar libertação. Você pode passar por 300 sem for. Se não aplicar a palavra. Apliquei a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra. A palavra. Então, se eu tenho uma decisão para tomar, e esta aqui é a minha vontade. Meu Deus, meu marido está aprontando comigo, fazendo tudo errado, é traição, é vergonha, é humilhação, não trabalha. E aqui do outro lado tem um juiz cheio de dinheiro também, entendeu? Bonito, novo, e doido para casar comigo. Eu vou desistir desse marido e vir aqui. Se a minha vontade prevalecer ao invés da vontade de Deus, todas as bênçãos da minha vida vão desaparecer. Todas. Porque a bênção de Deus, que já está preparada antes da fundação do mundo, para a minha vida, ela se torna realidade quando Deus diz sim, amém, para essa bênção. E sabe quando Deus diz sim, amém? Quando eu digo, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. A Bíblia diz que porque Jesus se humilhou, ele subsistiu em forma de Deus e ele obedeceu ao Pai e veio como homem. Ele não queria morrer, obedeceu ao Pai, morreu. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que isso significa? Que na obediência o resultado é infinitamente menor do que qualquer um pensa. Deus vai dar mais do que qualquer pessoa está buscando quando ela entra na zona da obediência. Da obediência. Amém? Quando você tiver que tomar uma decisão, e aqui talvez você tenha que voltar desse lugar e tomar decisões. Você está sendo confrontado em muitas coisas. E aqui está a tua vontade, está a palavra de Deus, e a vontade de Deus manifesta pela palavra. Se você deixar que a tua vontade prevaleça e não a de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Porque Deus não vai operar pela tua vontade, Deus vai operar pela palavra dele. Eu falei no início da aula que falaria sobre 2 princípios que Deus estabeleceu e que Ele mesmo respeita para agir na terra, para operar, para abençoar, para atrair os céus para a terra. O primeiro princípio que nós vimos é que Deus concorda com Deus, Deus age em unanimidade dentro da Trindade. E o segundo princípio é que Deus opera através dos homens. Este é o segundo princípio. Deus na terra opera através dos homens. O Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. E quando você vê a gênese da criação do homem, a criação do homem, você vai ver literalmente aquele texto que eu falei, Gênesis 1, 29, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele, o homem, domínio. Nós vamos fazer, e ele vai dominar. Façamos o homem, nós, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E ele, feito a nossa imagem conforme a nossa semelhança, terá domínio sobre toda a terra. Sobre os animais que rastejam, que voam, que estão debaixo da água, sobre tudo que foi criado, tenha ele domínio. Juntos os dois versículos, o primeiro diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre a terra. Queridos, escute bem a terminologia. Propriedade é diferente de domínio. A propriedade é do Senhor. A Bíblia diz, a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam são do Senhor. A propriedade. O título de propriedade, o direito de propriedade é do Senhor, tanto que ele vai desmanchar, vai fazer novo céu e nova terra. Domínio é diferente de propriedade. Domínio é uma posse autorizada, no caso do homem, de gerir, administrar, fazer acontecer. Quando você tem um imóvel, você é o proprietário. O registro no cartório está em seu nome. Mas você pode dar o domínio dessa casa para um filho morar. Eu tenho 2 imóveis que estão no domínio de filhos. Eles moram lá. E o título de propriedade é meu. O IPTU sai no meu nome. A casa é minha, o registro de imóvel é meu. Não vou dar a posse antecipada de herança para eles. Mas eles podem morar agora. Eu deixo que eles morem. Domínio. O domínio é deles. Eles administram. Eles estabelecem onde os móveis ficam. Eles recebem quem eles querem. Eles pintam as paredes das cores que eles querem. Eles mudam a decoração como eles querem. É o domínio deles. A propriedade é minha, o domínio é deles. E Deus entregou o domínio da terra para os homens. E quando você lê o versículo bíblico de novo, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tem ele domínio sobre a terra e sobre os seres que foram criados antes dele. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção. Há algum tempo atrás, no Brasil, uma moça sofreu de uma doença chamada anorexia. Ela olhava no espelho, o nome dela eu acho que era Caroline, uma modelo, ou Jaqueline, alguma coisa assim. Ela olhava no espelho e ela se via gorda, e ela era magra. E ela reduziu a alimentação e foi ficando doente. E ela olhava no espelho e se via gorda, mais gorda, e ela estava mais magra. E ela reduziu a ponto de ficar com uma alface, um tomate e um creme cracker. E foi ficando enferma, faltando nutrientes. E ela olhava no espelho e se via gorda e foi tirando a alface. Daqui a pouco ela tira o tomate, ela tira o creme cracker. E continua se vendo gorda quando ela já está esquelética. E ela morre. O espelho mandou para ela uma imagem mentirosa de quem ela era. E ela acreditou naquele espelho. A imagem real dela era outra. A identidade nossa, muitas vezes, é trazida à nossa memória, ao nosso coração, ao nosso espírito, de uma forma desvirtuada pelo diabo. E nós acreditamos que somos aquilo que o diabo diz que nós somos,
e não aquilo que verdadeiramente somos, que Deus diz que somos. Então eu quero desmanchar agora uma mentira do diabo que vem por séculos estabelecendo na humanidade um padrão mentiroso diferente do padrão de Deus. Nós aprendemos na escola, nossos pais aprenderam, nossos avós, nossos filhos estão aprendendo, e os meus netos também, que o homem é um animal racional porque pensa. O homem é um animal racional porque pensa. O homem é um animal, então. Ah, então pronto. Se o homem é um animal, não fica difícil vir um homem chamado Darwin e estabelecer a teoria da evolução. O homem é um animal, a ameba é um animal. O homem é um animal, o macaco é um animal. Ele evolui de ameba, chega até macaco, e depois se transforma no Homo erectus e vira homem. E tudo é animal em diferentes estágios da vida animal. Também não fica difícil o homem ter doenças de animais. Gripe suína, peste bubônica, gripe do frango, doença da vaca louca, tudo é doença de animal, o homem é um animal. Então, ele pode ter doenças de animais. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: o homem foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para dominar sobre todos os animais que já estavam criados quando Deus fez o homem. Deus já tinha criado todos os animais na face da terra. E ele cria um ser especial, a imagem e semelhança dele. É um espírito que tem uma alma, o espírito para relacionar-se com o mundo espiritual. O homem é um espírito e ele linka-se com o mundo espiritual por causa disso, ou com o céu ou com o inferno, ou com anjos ou com demônios. O homem é espiritual, tudo que ele faz é espiritual. A palavra dele é espiritual. Os movimentos dele é um espírito se movimentando na terra. Tudo que o homem faz é espiritual. Um dia Deus falou assim: não é bom que ele esteja só. Falei a uma ajudadora que ele seja idônea. Quando Deus fala só, não era o espírito, era a alma. O espírito linkava-se com Deus e conversava com Deus na viração do dia. Mas a alma do homem estava só, porque a alma foi criada por Deus para relacionar-se com outros homens. Com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, com as outras pessoas semelhantes a ele. E quando Deus fez o homem, o fez para ser na terra um cooperador dele. Através desse homem, ele agir na terra. O Espírito Santo de Deus, uma das pessoas da Trindade, não age na terra sem um corpo. Deus não age na terra como um fantasma. O Filho, para pisar na terra, precisou ganhar um corpo. Ele não queria. Deus não opera no mundo natural, naquilo que foi criado, visível, chamado a existência do invisível, sem o homem. Deus não opera na terra sem este filho que ele estabeleceu na terra. E esse filho que ele estabeleceu na terra é um quarto reino. A humanidade criada por Deus na terra, que se linka com o céu. O projeto original de Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio e governe em parceria conosco aqui no céu. Era um quarto reino. Não tem só 3 reinos na terra: animal, vegetal e mineral, como estudamos. Tem um reino sacerdotal. Tem um quarto reino. Aí você vai entender que quando o filho vai para a cruz e morre e derrama o sangue, restaura esse projeto original de Deus. Digno é o cordeiro de abrir o livro, porque foi morto,
e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações e os constituiu reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Você vai ver o apóstolo Pedro dizendo: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Vós sois um reino especial. Vós não sois do reino animal. Vós sois um reino especial criado por Deus para linkar-se com o céu e através de vós Deus operar sobre a face da terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ele disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Imagine, eu dou a casa para o meu filho morar. Meu filho Leonardo tem uma casa do mesmo condomínio que eu moro, uma casa que eu morei antigamente, agora eu estou numa nova, e eu entreguei aquela casa para ele ter o domínio. O título é meu, a propriedade é minha, porque tem uma herança, são 2 filhos, vai ter que dividir essa herança um dia. Imagine se eu dou essa casa para meu filho morar, e eu entro nessa casa e digo: muda tudo, não gosto do jeito que está. Ou então eu chego e digo: eu vou receber os meus convidados na tua casa. Ele não quer, aquele dia ele quer ficar deitado na sala, vendo jogo de futebol. E eu vou chegar com visita na casa. Ou então eu imponho naquela casa as cores que eu gosto. Eu gosto de muita coisa enfeitada, muito vaso, muita flor. Minha nora não gosta, mas vai ser do jeito que eu gosto. Você acha que isso seria certo? Não. Isso seria desrespeito, seria afronta. Ele não interfere. Ele deixa o homem governar do jeito que quer e como quer. Ele dá as regras, ele dá as leis. Quando ele foi dar as leis, antes de chegar no Monte Sinai, ele diz assim, versículo 5 de Êxodo 19: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Reino de sacerdotes, nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. O papel nosso na terra é sacerdotal. E qual é o papel do sacerdote? Atrair a glória de Deus para a terra, o agir de Deus na terra, a manifestação de Deus na terra, ser instrumento de Deus para a manifestação do poder de Deus na terra. Esse é o papel do reino de sacerdotes. E quando você olha para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver Deus operar na terra como um fantasma nunca. E lembra que eu disse, as regras que valem para o mundo espiritual da luz também são regras aplicáveis para o mundo espiritual das trevas. Um espírito precisa de um corpo para agir na terra. Satanás e seus demônios precisam incorporar para agir na terra. Ou incorporam homens, ou incorporam animais, como os porcos na história do endemoniado de Gadareno, ou a serpente, que é a primeira incorporação espírita do planeta. Mas ele não age como fantasma. Ele precisa de corpos, ele precisa de pessoas. Ele usa pessoas para nos ferir, ele usa pessoas para nos maltratar, ele usa homens e mulheres para fazer na terra a sua vontade, influenciando. Nós vamos aprender na aula de autoridade espiritual que eu vou dar sexta-feira, ou endemonizando, ou influenciando sem entrar no corpo. E Deus também estabelece para si essa regra. Ele age na terra através dos homens, do reino sacerdotal que ele tem. Existe um grupo de homens que são instrumentos do diabo na terra, e existe um grupo de homens que eu falo humanidade, que são instrumentos de Deus na terra, os sacerdotes. E não estou falando de pastor, eu não estou falando de liderança de igreja, eu estou falando homem e mulher salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que se deixam ser usados por Deus na terra, para que a vontade de Deus, a manifestação de Deus aconteça na terra.
E você não vai ver, querido, do meu coração, nenhum agir de Deus na terra como um fantasma. Você vai ver que Deus, para começar uma nação, chama Abraão, fala, sai de Ur dos Caldeus, sai da tua terra, da tua parentela. Deus, para libertar o povo das garras de Faraó, e tem aí um protótipo de Satanás. Moisés é um libertador, Josué é um libertador. Deus, para libertar o povo dele, usa Moisés. Vai lá e afronta o diabo, afronta Faraó, que é um protótipo do diabo, que é uma alegoria de Satanás. Vai lá e tira o meu povo. Moisés chegou a resistir. Eu, não, Senhor, não sou quem sou eu, falo mal. Vai. E pela instrumentalidade de Moisés, Deus operou. Você vai ver Josué, vai entrar na terra prometida. Deus usa aquele homem para entrar. Você meditou no livro de Josué aqui esses dias. Pela instrumentalidade de Josué, Deus derrubou o aparato dos eus, heteus, heveus, jebuseus, os cananeus, e colocou o seu povo na terra prometida. Você viu quando meditou no capítulo 14 de Josué? Meu Deus, eu amo esse capítulo, uma conversa de Josué e Calebe. Calebe e Josué foram espiar a terra prometida. Deixa eu fazer um parênteses nessa aula. Quando Deus tirou o povo do Egito, que Deus usou Moisés para afrontar Faraó e dizer, deixa o meu povo ir. Faraó ainda perguntou, quem vai? Ele disse, vai todo mundo, vai velho, vai criança, vai novo. Nenhuma unha de um animal vai ficar na mão do diabo, nada. Assim vai ser com vocês. Nenhuma unha de uma galinha que você tem no quintal vai ficar na mão de Satanás. Nada, nada. Quando Deus manda Moisés falar isso para Faraó, a intenção do coração de Deus era tirar todo aquele povo, e colocar na terra prometida, com cidades grandes e fortificadas que eles não edificaram, com casas cheias de tudo de bom que eles não construíram, com poços que eles não abriram, vinhas e olivais que eles não plantaram. Essa era a intenção do coração de Deus. O desejo de Deus, ao tirá-los da escravidão, era colocá-los num lugar de vida abundante, sobrenaturalmente espetacular. A Bíblia fala, no livro de Êxodo, capítulo 13, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Ramsés era o lugar onde eles estavam presos. Cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Gente, era uma multidão, porque cada homem devia ter uns 10, 20 filhos, sei lá quanto. 10 filhos cada homem. Mais as esposas. 600 mil homens, as estatísticas não contavam as mulheres. 600 mil homens, diga comigo, 600 mil. 600 mil. Foi o que Deus tirou da terra de Faraó para colocar a terra prometida, encher cidades. 600 mil homens. Sabe quantos desses 600 mil entraram? 2. 2. Josué e Calebe. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus é alto, o padrão de Deus não é baixo. O padrão de Deus é alto, a santidade de Deus é grande, os princípios de Deus são tremendos. As promessas de Deus se cumprem para os obedientes. No capítulo 14 de Josué, tem uma conversa de Josué e Calebe. Dos 12 espias, 10, a grande maioria voltou e intimidou o povo. E o povo não creu que Deus era quem dizia que era e que Deus faria o que dizia que faria e preferiu desobedecer. Não creram que Deus era quem dizia que era e que faria o que dizia que faria. E aí esse povo foi morrendo pelo deserto. Foi morrendo. Muita gente prega sobre o deserto. Ah, deserto é lugar de aprendizado, legal. Deserto é lugar de maná, legal. Deserto é lugar de vitória, legal. Deserto é lugar de juízo de Deus, gente. Deserto é lugar de morte.
Deus é misericordioso até no juízo, porque Ele é amor, e o seu coração é amoroso até na hora de dar cintada nos filhos. Ele não deixa faltar maná, Ele não deixa estragar a sandália, Ele não deixa rasgar as roupas, mas deserto é lugar de sepultar as pessoas sem entrar na terra prometida. Morreram e foram sepultados no caminho da terra prometida. Daquela geração de homens, só entraram 2, Josué e Calebe. A conversa de Josué e Calebe no capítulo 14 é muito interessante. Agora Josué está governando, Moisés morreu, Calebe fala assim: você se lembra, Josué, que nós 2 fomos espiar a terra junto com outros? E você se lembra que eles se intimidaram quando viram os gigantes? Pois é, agora eu tenho 85 anos. Eu tinha 40 naquele tempo. Eu faço parte daquela geração de homens maduros que morreram no deserto. Eu tinha 40 anos. 45 anos já se passaram. Por que 45? 40 andando no deserto e 5 vencendo os reis e distribuindo as terras. Agora todas as tribos de Israel estão assentadas. Josué, você lembra daquele lugar onde os gigantes eram os maiores homens da face da terra? Você lembra daquele lugar onde as cidades eram tão fortes que assustou o povo? É esse lugar que eu quero. Eu tenho 85 anos, mas a minha força é igual daquele tempo para entrar e sair. Sabe por quê? Porque não era a força do braço, era a força de Deus que Calebe tinha. E a Bíblia diz que ele venceu aqueles gigantes, tomou posse do Monte Hebron. E o Monte Hebron é possessão eterna de Calebe, perpétua. Quando houver novo céu, nova terra, vai ter novo Monte Hebron e Calebe vai estar lá. Se Deus queria derrubar os gigantes da terra prometida, por que ele precisou de Calebe? Porque ele não fez assim. Porque Deus não opera sem homens na terra, porque Ele estabeleceu que os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens, e esse princípio espiritual Ele não rompe, Ele não opera como um fantasma. Quando você pega a Bíblia, você vai ver Novo Testamento, Deus, pela instrumentalidade de Paulo, fazia maravilhas. Deus, pela instrumentalidade de Pedro, fazia milagres. Deus, pela instrumentalidade, Ele diz: como crerão se não há quem pregue? Olha, tem algumas coisas, eu vou me mexer aqui um pouco, hein, menina? Tem algumas coisas, você não sabe o martírio que é para mim ficar quieta aqui. Tem algumas coisas que são sobrenaturalmente loucas para mim na Bíblia. A logística de Deus para fazer o que Ele quer fazer. Quer ver? Vou te dar alguns exemplos. Vou te dar um exemplo de um fato do Novo Testamento que aconteceu na mesma cidade. Saulo, era um homem zeloso do que fazia. Ele estava certo de que estava certo, como milhares de pessoas na face da terra, agindo do jeito errado, tão certo que tão certo, cheio de zelo. E Saulo matava cristãos, perseguia cristãos. Saulo tinha cartas do governo e cartas dos sacerdotes para matar cristãos. Eu acho que Deus olhou para aquele homem ali, eu creio nisso, e falou: esse cara vai ser tudo de bom no time certo, eu vou trazer ele para cá. E aí Jesus aparece para Saulo na estrada de Damasco. Quando você lê eu gosto de ler as defesas, eu gosto de ler as partes legais, o julgamento de Jesus, defesa, claro, tudo isso me atrai muito. Quando você lê as defesas de Saulo, tem uma hora ele está se defendendo diante do rei Agripa. Atos 26, ele fala assim: indo eu, ó rei, caminho afora, pela estrada de Damasco, eis que vi uma luz mais resplandecente que o sol, e vendo-a eu, caí eu por terra, e ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E diz: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Na nossa linguagem, você está dando murro em ponto de faca, rapaz. E ele diz: levanta-te. Eu te apareci, Paulo, para você ser um instrumento meu. Levanta-te, que eu te envio para tirar as vidas das trevas para a luz,
e do poder de Satanás para o poder de Deus. E agora Saulo está convertido. Teve um encontro com Jesus, sobrenatural. Jesus aparece para ele com a luz mais resplandecente que o sol e o cara fica cego. Ele era cego no mundo espiritual, não via a bobagem que fazia e tinha olhos no mundo natural. Agora é o contrário. Agora ele vê no mundo espiritual, sabe que Jesus é Deus, que é o Salvador, mas está cego nos olhos e não vê nada. E no livro de Atos diz que ele estava hospedado numa casa e ele estava orando. Eu acho que ele estava orando pedindo para ver, pedindo para enxergar. Deus, me devolve a visão. Deus, quanta besteira eu fiz na vida. Deus, me restaura a visão porque eu preciso trabalhar para o Senhor. E aí ele tem uma visão. Ele está orando, esse daqui é Saulo, está orando cego, fica cego. Isso. Ele está orando, pedindo para Deus para enxergar. E nessa hora ele tem uma visão. Ele tem uma visão que um rapaz chamado Ananias veio até ele, orou e pôs a mão na cabeça dele. E ele enxergou, ele viu isso enquanto ele estava orando. E aí, o Espírito de Deus vai lá e fala com Ananias. Ananias, o negócio é o seguinte, sabe aquele rapaz Saulo, de Tarso, que mata cristão? Claro que você sabe. Pois é, esse rapaz teve um encontro comigo e está cego. E ele estava orando, Ananias, e ele viu alguém chamado Ananias ir lá e pôr a mão na cabeça dele e ele enxergar. Vai lá, Ananias. Ele está na rua que se chama Direita, vai ser fácil você achar. Todo mundo vai saber dizer para você onde está o cara que ficou cego porque teve um encontro com Deus. Vai lá, Ananias, e ora por ele. Ananias falou, eu, Senhor? Não é ele que persegue cristão? Só faltou falar, não é melhor deixar ele cego? Mas Ananias foi, porque o Senhor falou para ele, Ananias, importa que ele sofra por amor ao meu nome. É um vaso escolhido por mim, Ananias. Você vai lá e põe a mão na cabeça dele. E Ananias foi. Saiu da sua rua e foi na rua que se chama Direita e pôs as mãos. E Saulo viu. Agora era Paulo enxergando. Vem cá. Se Deus queria que ele enxergasse, por que não fez assim? Enxerga. Por que Deus precisou de Ananias? Porque Deus não opera na terra sem homens, entende? Eu vou te contar outra história. Novo Testamento. Havia um homem bom, piedoso, temente a Deus, chamado Cornélio. Dava esmolas, orava de contínuo, as orações chegavam até Deus. Tudo de bom.com, igual a milhares de gente nesse país, mas ia para o inferno, orando e dando esmola, não conhecia Jesus. Não entregou a vida para Jesus. Milhares de pessoas de milhares de religiões estão assim. Boas, piedosas, temente a Deus, mas não conhecem o Senhor. E a Bíblia diz que importa que sejamos salvos só através dele. A Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que só ele veio para salvar o que estava perdido. O único que morreu e ressuscitou está à destra de Deus e que por ele podemos ter salvação. Então Ananias era tudo de bom, agora você é Ananias, viu? Tudo de bom, não vou fazer ele ser Ananias, pronto. Tudo de bom.com, Ananias bom, piedoso, temente a Deus, dava esmolas, orava de contínuo, mas não conhecia Jesus. Cornélio, ainda bem que você me ajuda no teatro. Aí Deus olha para Cornélio e fala, esse rapaz no time certo vai ser tudo de bom. Esse rapaz, eu vou usar esse rapaz para ser as primícias do evangelho no meio dos gentios. Ele era um centurião romano, ele era um centurião comandante 100. Era um centurião chamado Cornélio. Estava lá em Cesareia. E aí Deus dá uma visão para Cornélio. Num dia que ele estava orando, Deus fala, olha, Cornélio, lá em Jope, outra cidade, não é na sua cidade, não. Lá em Jope, na rua Beira-Mar, mora um rapaz chamado Simão. Ele é curtidor, ele mexe com couro. É fácil achar a casa de um curtidor. Curte couro cheira mal, a rua inteira sabe quem é o curtidor. E quem não sabe, onde mora o curtidor, onde mora o curtidor? E aí, lá na casa desse curtidor está hospedado um rapaz. Esse rapaz é outro Simão. Não é o curtidor, é Simão Pedro. Manda mensageiros buscar Simão Pedro, que Simão Pedro tem algo para te dizer, que você precisa ouvir, como resposta das tuas orações.
E, ao mesmo tempo, Deus chegou para Simão Pedro. Você, Walter, é Simão Pedro. Simão Pedro, Walter, era um dos discípulos que teve uma promessa de Deus. Deus falou para ele assim: vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. E ele foi, largou tudo. Ele tinha uma empresa de pesca. Largou tudo para ser pescador de homens. E essa promessa se cumpriu na vida dele. Ele pregava, convertia 3.000. Ele pregava, convertia 5.000. Ele pregava, convertia 7.000. Ele estava bombando. Cada vez que abria a boca, aquele mundo de entregar a vida para Jesus. Às vezes, muita gente quer ser como ele. Acha que é o modelo para todo mundo na igreja. Mas Deus tem modelos diferentes para a igreja. Tem outro chamado João, que terminou velho, sozinho, preso numa ilha chamada Patmos. E a Bíblia não conta que ele abria a boca e convertia 5.000, 3.000. Mas ele recebeu a maior revelação da Bíblia, que é o Apocalipse. E tem gente que acha que porque não converte 3.000, 5.000, 10.000, não está na vontade de Deus. Mas às vezes Deus dá tanta revelação para essa pessoa. Se você perguntar para mim se eu quero ser como Pedro ou como João, eu quero ser como João. Eu quero ter revelação da palavra. E aí ele chegou para Pedro. Pedro tinha um chamado. Vou ganhar almas. E ele chegou para Pedro. Sim, mas Pedro era preconceituoso. Pedro achava que a salvação era para os judeus, só para os judeus. Achava que os gentios não estavam incluídos na promessa de salvação, mas Deus enviou o Filho ao mundo para salvar todo mundo. E aí Deus tem um jeito de convencer Pedro que a salvação não era só para os judeus. Deus dá uma visão para Pedro, lençóis descendo do céu, cheio de animais, répteis, invertebrados, cobra, lagarto, aranha, lagartixa, tudo que é animal que nós temos repugnância. Se talvez fosse hoje, eu dissesse, está amarrado, em nome de Jesus, essa visão é do inferno. Mas era do céu. Deus dando uma visão para Pedro. Para Pedro entender que tudo que Deus fez é bom. Que todos os povos precisam ser salvos. Que Ele morreu para salvar povos de todas as raças, tribos e nações. E na hora que Deus está dando para ele esse entendimento, os servos do centurião que saíram lá de Cesareia, chega em Jope, o negócio era a pé naquele tempo, chega em Jope, bate na porta, aqui que mora um homem chamado Simão, é o curtidor, e tem um outro Simão hospedado aí, tem, chama Pedro, chama, então nós queremos falar com esse Pedro, e chega e fala, olha moço, nós temos um homem que é nosso chefe, que ora, e quando ele estava orando, Deus mandou a gente vir aqui, deu o seu nome e seu sobrenome, deu a cidade, o endereço, o nome e o sobrenome, e é o senhor, o cara que Deus mandou levar lá. Aí Pedro entendeu, falou, não, esse negócio é de Deus, eu vou ter que ir. Como é que o senhor me descobriu aqui? Como é que o senhor manda mensageiros aqui? E Pedro foi. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, viajou para chegar lá, a casa estava reunida, vizinhos, amigos, parentes. E aí ele pregou, e converteram-se, e o Espírito Santo veio. E ali começam as primícias do Evangelho no meio dos gentios. Querido, você já pensou na logística de Deus? Por que Deus não fez assim e salvou a casa de Cornélio? Porque Deus não opera na terra sem homens. Ele não opera na terra sem homens. Há uma necessidade de um corpo à disposição do Pai para agir na terra. Eu vou te contar uma história mais doida ainda do que essa. Um profeta, Deus não faz coisa alguma. Voltei para o lugar certo? Voltei? Deus não faz coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Não faz. Por que Deus não faz? Porque Deus tem um plano para a humanidade e Ele dá a conhecer esse plano. Os profetas recebem a revelação para trazer para o povo dele o que é a vontade dele para se cumprir na terra e serem instrumento dele na terra. Então Deus usa um profeta chamado Miqueias, lá no Velho Testamento, centenas de anos antes da vinda de Jesus. E esse profeta Miqueias é usado por Deus para dizer em que lugar Jesus vai nascer. E a profecia é, e tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá. De ti há de nascer aquele que vai reinar sobre Israel.
que tem as origens desde os tempos eternos. Vamos entender esta profecia. De tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, era da província de Judá, então, Belém. Belém era uma cidade de um lugar, de um estado, se fôssemos trazer para a nossa realidade, era uma província de Judá. Pequenina demais para figurar dentre as milhares de Israel. Nem aparece nas estatísticas de tão pequena que é. De ti vai nascer o que há de reinar sobre Israel. Espera aí, os reis não nascem em Jerusalém? Como que vai nascer rei em Belém? Ah, mas não é um rei qualquer. De ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, que tem as origens desde os tempos eternos, que existe antes da fundação do mundo. Então é o Messias, claro que é o Messias. O profeta entendeu rapidamente. É o Messias. É o Messias. Vai nascer em Belém aquele que há de reinar sobre Israel, que tem as origens desde os tempos eternos. Estabelecida a palavra de Deus, a profecia. E como que Deus fez para se cumprir isto? Centenas de anos depois, Deus mandou um anjo falar com Maria. A Bíblia diz. Vou ler para você literalmente. Lucas capítulo 2, capítulo 1. Literalmente. Miqueias 5. Lucas capítulo 1. Minha mão esquerda não é rápida como minha cabeça. É mais lenta. Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês do quê? Da gestação de Isabel. Isabel está barriguda de João Batista. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Atenção, igreja. A profecia é: de ti, Belém, há de nascer aquele que há de reinar sobre Israel. Belém, pequenina demais para figurar entre as milhares de Judá. Belém de Judá. Em Belém de Judá. Em Belém de Judá é onde vai nascer o Salvador. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia. Galiléia é outro estado, é outra província. Para uma cidade da província da Galiléia chamada Nazaré. Não é Belém, não é Judá, é Nazaré e Galiléia. A uma virgem. O anjo foi enviado a uma virgem. Não é uma virgem qualquer. Tem milhares de virgens em Israel. É uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E o nome dela era Maria. Deus manda um anjo para uma virgem casada com José. A idolatria dá importância para Maria. Nessa história, a importância é de José. Igualzinho. Há uma virgem, não é uma virgem desposada com Paulo, com Antônio, com João. Há uma virgem desposada de José. E José era da casa de Davi. José era da raiz de Davi. Ela chamava Maria e o marido chamava José, e esse homem era da casa de Davi. Mas o que é isso? Que importância que tem? Eu disse que na Bíblia não tem letra à toa. Ah, aí você vai entender quando você passa a página, Lucas 2. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador ímpio, um imperador ímpio, o César. César Augusto publica um decreto, uma ordem, um comando, uma voz de comando para o povo, convocando toda a população do império. O Império Romano governava em todo Israel. Israel estava sob o jugo de Roma. César Augusto é quem mandava. César Augusto, ele escreve um decreto, convocando, não é convidando, é obrigando, toda a população a recensear-se. O primeiro recenseamento nunca houve. Por que esse cara acordou um dia e falou, eu vou fazer um recenseamento e vou obrigar cada um a ir para a sua cidade de origem? Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos tinham que alistar-se, cada um na sua própria cidade. E José subiu da Galiléia, da cidade chamada Nazaré,
para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Deixa eu te falar, a barriga está em Nazaré, está em outro estado. A barriga está em Galileia, Nazaré da Galileia. Mas a profecia, Deus disse que a criança ia nascer em Belém. Em Belém, em Judá, é outro lugar, vai nascer aqui. Deus não disse que vai nascer lá, vai nascer aqui. E qual é o jeito que Deus arrumou para trazer a barriga daqui para cá? A virgem vai ser desposada com alguém que vai ser obrigado a vir para cá para se recensear. E eu vou usar um ímpio. Eu vou usar um ímpio chamado César Augusto para obrigar essa barriga a vir daqui para cá. Por que Deus não pegou Maria e fez assim, zum, cai aqui em Belém para cumprir a profecia? Porque Deus não opera na terra sem os homens, entende? Amém. Deus não opera na terra sem os homens, até os ímpios. Deus usa até a mula, até um corvo. Mas Deus não opera na terra como um fantasma, entende? Ele opera na terra através das pessoas que são geradas por Ele. E se elas são disponíveis para Ele, reino de sacerdotes, nação santa, sacerdócio real, Ele vai poder cumprir a vontade dEle por inteiro na terra. Se houver a submissão dos homens, Ele vai poder cumprir a vontade dEle na terra. Eu quero ler para você um texto que você conhece demais. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei Senhor dos Exércitos. Lábios impuros, a boca fala do que o coração está cheio, o coração era impuro, a vida era impura, a história era impura. Era a podridão de dentro que vinha pela boca. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai da boca. É o que está dentro dele que não presta. As intenções do coração. E Isaías diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, olha o que o anjo diz. Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, iniquidade é arrancada. Gerações de pecados, raízes espirituais, histórias geracionais de maldade, as raízes de iniquidade que nós trazemos, elas são arrancadas. Amém. E o pecado é perdoado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O anjo limpou Isaías. Arrancou a raiz de iniquidade e perdoou o pecado porque Deus mandou. Sobrenaturalmente, esse homem chamado Isaías foi limpo. Tchum! Num momento só. Aí depois que ele foi limpo, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Porque nós, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, a unanimidade nos céus. Quem que vai ser instrumento nosso na terra? O cara está limpo, passou pela libertação, arrancou a raiz de iniquidade, confessou os pecados,
Tirou de Satanás tudo que estava preso no inferno, tirou da obscuridade. Olha, querido, escute o que eu vou falar para você. Em nome de Jesus, não saia desse lugar com nada na mão do diabo. Amém. A sua reputação não pode ser mais importante do que a sua libertação. Ah, pastora, mas eu tenho medo que as pessoas que estão me atendendo ou as pessoas que estão à minha volta vão falar alguma coisa. Sabe o que vai acontecer? Se uma pessoa te atender e não cumprir o compromisso de sigilo com você, ela é que vai ficar endemoniada. E você vai ficar liberto. Então, não se preocupe, fale tudo que você tem que falar. Você está limpo, porque arrancou a raiz de iniquidade? Fala para Isaías. E o seu pecado foi perdoado. Agora Deus fala, a quem eu enviarei que há de por nós? Você entende o grito de socorro de Deus? Deus diz, eu preciso agora de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês para agir na terra. Para ser instrumento meu na terra. Eu preciso de vocês para serem os meus instrumentos na face da terra nessa geração. Porque Deus não opera como um fantasma. Deus não opera sem um corpo. A igreja tem que estar incorporada do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito veio no Pentecoste, o que ele fez? Entrou na igreja. Sois corpo de Cristo. Sois templo do Espírito Santo. É através de você e de mim que ele vai agir. Ele não vai agir na terra como um vento impetuoso. Ele veio como um vento impetuoso e entrou em nós. Esse negócio é tão sério para Deus. Esse princípio que Deus só age na terra através dos homens. É tão sério que para o Filho vir para a terra teve que tornar-se homem. E o corpo que ele ganhou glorificado, depois que ressuscitou dentre os mortos, ele mantém até os dias de hoje. Sabe por que ele mantém? Porque ele vai voltar para governar na terra. E ele precisa ter um corpo. O que está à destra de Deus tem corpo hoje. Quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado, sabe o que ele viu? Em pé, um como o Filho do Homem, tem corpo. Quando Daniel teve as visões do tempo do fim, ele viu um como o Filho do Homem vir nas nuvens com os santos para reinar sobre a terra. Quando João, na ilha de Patmos, teve a visão apocalíptica, ele viu um como o Filho do Homem, tem corpo, não é fantasma. E quando Jesus fala da sua volta, ele diz, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. E ele vai reinar na terra com os santos. Nós vamos reinar com ele, por isso que ele tem um corpo. E na terra, Deus só opera através de homens. Ele é o homem perfeito, mas ele é o homem. Tem corpo, come, atravessa a parede, mas come. O que eu estou querendo dizer para você, querido? Que esse princípio que Deus estabeleceu, ele não muda, não vai mudar, nem no novo céu e na nova terra. Tem gente que pensa que vai ficar voando feito anjinho por aí, isso não é bíblico. A igreja vai ser arrebatada, escondida por uns tempos, depois volta para governar na nova terra. Digno é o Cordeiro, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra, está escrito. Reinarão sobre a terra, sobre a terra, sobre a terra. Novo céu, nova terra, os céus do Senhor, a terra dos filhos dos homens. E o que o Senhor quer fazer nesta terra, na sua casa, na sua família, na sua cidade, nos lugares onde você anda, é através de você entende isso? É através de você. O Senhor continua clamando, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem há de ir pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? Quem há de mudar histórias de gerações? Quem há de romper com as trevas? Quem há de invadir o território do inferno e arrancar a família? Quem há? Você acha que vai ser o anjo Gabriel? É você que vai fazer isso. É você que vai fazer isso. É você que vai chegar na sua casa e vai mudar a história da família. Com Deus. Cooperando com Deus. Para fazer a mudança, entende?
Às vezes a gente passa a vida inteira orando, você vai entender quando eu falar sexta-feira. Chorando, orando, jejuando. Eu fiz isso anos. O dia que eu cheguei em casa e falei, Satanás, vai saindo, porque eu estou chegando e eu te boto para fora. As coisas começaram a mudar. Porque é através da minha vida que Deus vai operar. É através de mim. É para mim que Ele deu autoridade, é em mim que Ele tem expectativas. Como crerão se não há quem pregue? Olha, eu vou encerrar dando para você um enigma. Esse enigma nós vamos desmanchar na sexta-feira. Aquele que foi expulso do céu veio para a terra. Foi responsável pela expulsão do homem da presença de Deus. E por causa disso, Deus enviou seu filho para ser homem, para ensinar o homem a expulsar da terra aquele que um dia foi expulso do céu. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, nós colocamos diante do teu trono de graça esse tempo. Pai, aquilo que eu não pude completar na vida dos meus irmãos, aquilo que eu fui insuficientemente incapaz pela palavra que é menor do que o nível da revelação, a capacidade verbal que é menor do que o nível da revelação, que venha, Senhor, para completar o teu Espírito, completar na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam ser agraciados, abençoados e edificados por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.